Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o Senhor hoje nos revela algo muito precioso na liturgia da palavra. Porque muitas vezes nós nos sentimos incapazes de viver aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, o chamado que Deus tem para cada um de nós. Quando nós vamos ler a Sagrada Escritura, a Bíblia, quando nós tomamos consciência dos mandamentos, da lei de Deus, quando nós vamos nos deparando, à medida que a gente vai se entregando, vai orando, vai se aproximando, buscando intimidade com Deus, a gente vai se deparando com a proposta que Jesus faz para que nós vivamos uma vida de retidão, uma vida de santidade, uma vida marcada por aquilo que nós professamos ser cristãos. Se amanhã você for ler a liturgia da Santa Missa, ou participar de uma Santa Missa amanhã, você vai ver em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, exatamente porque eles refletiam aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles testemunhavam. As pessoas viam na vida deles a unção de Deus, a unção do ungido, do Cristo. Eles eram ungidos pelo Senhor e eles chamavam a atenção, ao ponto deles, pela primeira vez, serem reconhecidos como cristãos. Eles se pareciam com Cristo nas suas atitudes. E hoje nós somos alcançados pela força dessa revelação que Paulo traz aos Coríntios, na segunda carta. Exatamente diante da realidade da nossa humanidade corrompida pelo pecado, a nossa humanidade que realmente é fraca, Paulo vai trazer para nós aquilo que é precioso para que nós tenhamos consciência. Não é por nós mesmos, não somos nós, na nossa força humana, que conseguiremos viver os mandamentos, as leis de Deus, a proposta de uma vida santa, de uma vida de radicalidade, de uma vida distante do mundanismo, que muitas vezes nós experimentamos e vemos e tocamos. Distante das ideologias, Paulo vai trazer, é o ministério do Espírito. É a força do Espírito que nos faz viver, que nos faz experimentar, que nos faz testemunhar e tocar nessa graça. É o ministério do Espírito, é a ação do Espírito em nós. É a graça de Deus em nós que nos faz capazes de viver a proposta que Deus nos faz. Sede santos, porque eu sou santo. Como que nós cantamos? Santo é o Senhor nosso Deus. Canta aí mais uma vez, eu gostei tanto do refrão. Santo é o Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Olha para quem está de seu lado e diz: você é um fraco mesmo. Agora aponta para o padre aqui: é um fraco mesmo esse padre aí. Aponta para o padre e fala: é um fraco.
Mas Deus é forte, a graça de Deus é o que vem em auxílio da nossa fraqueza. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 26. O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. O ministério do Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de viver aquilo que Deus nos chama a viver. É o Espírito que vem em auxílio, e Ele é santo. Cantemos mais uma vez. Santo, é o Senhor nosso Deus. Canta. Santo é o Senhor nosso Deus. Eu quero ouvir a sua voz. Canta. Santo é o Senhor. Nosso Deus. Santo é o Senhor. É o Senhor nosso Deus. Mais uma vez, com o ministério, junto, santo. Santo é o Senhor. É o Senhor nosso Deus. Santo. É o Senhor nosso Deus. Quando Paulo fala da letra, como nós escutamos na primeira leitura, Paulo está se referindo à lei do Antigo Testamento. Aquela lei que foi revelada a Moisés, que trouxe conhecimento a nós e aquele povo naquela época das consequências do pecado, mas não revelou, meus irmãos, o caminho para a salvação. Aquela revelação lá a Moisés da lei trouxe sim ali o decálogo, os 10 mandamentos, aquilo que eles tinham que viver, e se não vivessem, aquilo que eles iriam experimentar, a morte. Porém não trouxe a revelação plena da salvação. O Espírito, que representa, quando Paulo vai dizer, do Espírito que vivifica, o Espírito que representa a palavra de Cristo, é que nos traz a solução para esse problema. É que nos coloca diretamente com os olhos voltados para a salvação que Cristo veio trazer. O Espírito Santo vai fazendo com que eu e você, à medida que nós abrimos o nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhando em nós, para que nós acolhamos a palavra de Cristo, para que nós experimentemos a salvação de Cristo, para que nós nos abramos às graças da salvação, e aí sim, façamos essa experiência. Vamos permitindo que o Senhor vá nos santificando. Jesus é suficiente para nos salvar do pecado. O Espírito Santo é suficiente para nos libertar da vida velha, da vida de pecado, da vida errada, de uma vida nivelada no rodapé. É o Espírito Santo que nos arranca dos vícios. É o Espírito Santo que nos arranca da mentalidade corrompida desse mundo. É o Espírito Santo que nos faz experimentar a consolação de Deus. É o Espírito Santo que trabalha uma virtude natural que todos nós recebemos. E até os nossos irmãos que não acreditam em Deus, que se declaram ateus, são possuidores dessa virtude, que é a fortaleza. Mas o Espírito Santo potencializa a fortaleza em nós, para que nós resistamos às tentações, para que nós vençamos as provações, para que nós digamos não às propostas do diabo, que quer nos desviar daquilo que é o projeto de salvação de Deus para a nossa vida. À medida que nós nos colocamos debaixo dessa ação do Espírito, Ele escreve nos nossos corações. Ele escreve nos nossos corações essa aliança, essa força dessa nova aliança revelada em Cristo Jesus. Ele escreve, Ele vai nos convencendo, Ele vai nos modelando, Ele vai trabalhando em nós. À medida que nós nos abrimos, à medida que nós dizemos, entra Espírito Santo, seja bem-vindo, porque muitas vezes o Espírito Santo está em nós. Quem aqui é batizado? Eu também. Desde o dia do nosso batismo, nós somos habitação
do Espírito, ele está em nós, mas muitas vezes ele está aprisionado, porque a opção que nós fazemos pelo pecado é como se colocasse o Espírito Santo num casulo. Ele está ali, mas ele não pode trabalhar porque a gente não quer que ele trabalhe. A gente faz opção pelo pecado, por aquilo que é errado, por uma vida desviada do projeto de Deus, desviada da palavra de Deus. E quando nós dizemos, Espírito Santo pode se mover, Espírito Santo pode agir, Espírito Santo me liberta. Quando um jovem ou um homem já adulto, dependente do álcool, dependente de uma droga, quando ele diz, eu quero, eu te dou liberdade, pode trabalhar na minha vida, ele vai começar a experimentar um mover do Espírito que vai levá-lo à libertação. Pode se libertar sem passar por um processo de um acompanhamento, pode se libertar diretamente, mas pode também o Espírito Santo conduzi-lo a uma experiência de um lugar que vai ajudá-lo, de pessoas. O Espírito Santo vai trazer pessoas, vai apresentar pessoas para que essa pessoa experimente a graça da libertação. Mas é necessário que eu permita que o Espírito Santo, que me leva a experimentar esse ministério, essa força de Cristo, me leve a essa experiência profunda de libertação. É o Espírito Santo que nos leva a praticar a palavra de Deus. Diga comigo, eu quero, Espírito Santo, praticar a palavra de Deus. Eu quero, Espírito Santo, viver os mandamentos, colocar em prática os mandamentos, as leis de Deus. Vem, Espírito Santo, e trabalha na minha vida, trabalha no meu coração, na minha vontade, nos meus desejos. Espírito Santo, tenha liberdade de trabalhar na minha vida. Trabalha, Espírito Santo, pelos dons de santificação que eu recebi no dia do meu batismo. Trabalha, Espírito Santo, potencializa esses dons. Espírito Santo, potencializa a virtude da fortaleza na minha vida, a virtude da justiça, a virtude da temperança. Potencializa, Espírito Santo, na minha vida, a virtude da prudência. Mas coloca, Divino Espírito Santo, sabor, sabedoria, desejo, anseio, vontade incontrolável no meu coração de viver os mandamentos, as leis de Deus, porque eu quero ser santo. Como tu és santo, santifica-me, Espírito Santo, porque tu és santo. Meus irmãos, Jesus vai dizer hoje, não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Jesus não veio abolir a lei, ele veio trazer a nós a graça, a força, a potencialização do Espírito para que nós vivamos coerentemente a nossa vida e cumpramos plenamente os mandamentos. Com o Espírito Santo nós somos capazes. Jesus vai dizer, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Tudo se cumpra. Meus irmãos, nós precisamos nos abrir cada vez mais, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, pedir que o Senhor toque no nosso entendimento, para que a gente compreenda a palavra, para que a gente cumpra essa palavra nos dias atuais, esses dias que são maus. Nós vivemos dias difíceis, verdade ou não é? Vivemos dias difíceis, onde tudo concorre para que nós não vivamos os mandamentos. Liga a televisão. As tentações que a internet apresenta a nós. E agora viraliza, né? A gente tem visto aí no Facebook tantas mensagens pornográficas, vírus, mas é o vírus do diabo mesmo, que é para nos derrubar, nos destruir. Às vezes você recebe uma mensagem lá de alguém que você segue ou que te segue,
E aí a pessoa diz, eu quero pedir desculpa, eu não mandei nenhum vídeo, mas foi pela minha conta. Mas o que? Isso é obra do mal que quer nos destruir, quer pegar no nosso ponto fraco, na nossa fraqueza. Mas quando nós nos dispomos à ação do Espírito, Ele trabalha em nós, os dias são maus, e nós precisamos querer ser cheios desse Espírito Santo, cada vez mais cheios desse Espírito Santo, cada vez mais abertos à ação do Espírito Santo, cada vez mais abertos aos dons do Espírito Santo. Nós que somos carismáticos, mas também aqueles que não são do movimento carismáticos, nós precisamos nos abrir a esse dom das línguas, que Paulo vai dizer, o Espírito ora em nós com gemidos inexprimíveis, inefáveis, porque nós não sabemos pedir o que convém, mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, vem em socorro da nossa fraqueza, e Ele nos fortalece, Ele trabalha em nós aquilo que nós não conseguimos humanamente trabalhar, abrir o coração nesses dias maus. Veja o que vai dizer, se você tem aí a sua Bíblia, 2 Timóteo, Jesus disse que nenhuma vírgula será tirada. Você acabou de escutar. 2 Timóteo capítulo 3. Jesus vai dizer, ou melhor, Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito: fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, sacrílegas, guarda essa palavra, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência da piedade, mas desmentindo o efeito. Foge também dessa gente, vai dizer Paulo. Veja, se é aquilo que Paulo está dizendo, que nos fins dos tempos, nos últimos dias, isso sobreviria sobre a humanidade, nós estamos contemplando cada vez mais o crescimento de cada uma dessas coisas que Paulo diz. Em nós, na humanidade, nós temos visto cada vez mais os homens ficando egoístas, gananciosos, presunçosos, soberbos, difamadores, rebeldes a seus pais. Quem é pai aí, é mãe, sabe da dificuldade que hoje há na criação dos filhos, a rebeldia que muitas vezes toma os nossos filhos, ingratas, sacrílegas. Veja o que aconteceu em São Paulo na parada gay. Pessoas serão sacrílegas. Por que surgiu esse movimento aí? Dizem que é para fazer uma parada, para chamar atenção contra a homofobia, mas como que você quer respeito se você desrespeita o outro? Como você quer respeito se você desrespeita a fé do outro? Como você quer? Você prega tolerância, se você é intolerante aos outros, não tem como. Não tem como. Como se pregar o amor, se você destila o ódio nas suas ações? Não dá. E nós vamos vendo isso. E deixa eu dizer uma coisa aqui, é um grupo ideológico, LGBT. Nós não podemos achar que são todas as pessoas homossexuais que querem fazer, que querem aparecer crucificadas, beijando uns aos outros, fazendo aquele monte de coisa que fizeram. Não é todos, a gente não pode generalizar, é um grupinho que faz a bagunça, porque nós os respeitamos, nós temos que amar esses nossos irmãos, nós precisamos amá-los, perdoá-los. Claro, a nossa religião foi ferida. Eu duvido se eles teriam coragem de fazer com Maomé o que eles fizeram com Cristo. Claro que não faz, porque sabe que os muçulmanos vão explodir uma bomba no meio da parada. Mas como nós somos da paz, diga para quem está desse lado, nós somos da paz. Diga para quem está do outro lado, nós somos da paz. O que que Jesus ensinou? Pergunta para ele, o que Jesus ensinou? Se alguém bate no seu rosto, na face direita, você oferece o quê? Mas nós somos bobo?
Não. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Meus irmãos, nós vamos entrar em polêmica? É o que esperam de nós os inimigos de Cristo, disse Dom Henrique Soares. Vamos fazer cruzadas agora? É o que desejam os que querem nos combater. Nós vamos pagar o mal com o mal e ser tomados de ira? Sim ou não? Não, é o que o diabo quer, que nós paguemos o mal com o mal. O diabo quer envenenar o nosso coração, de modo que a ira e o azedume dos que os desprezam o Senhor também entrem em nosso coração, mesmo com motivações santas. Eu quero defender a minha fé. Cuidado com o azedume, com a agressão, porque não é isso que Jesus Cristo nos chama. Mas nós vamos dialogar, responder, reagir. Advogados aí, a Constituição defende a nossa religião, como defende esses nossos irmãos quando eles são agressivos, ou melhor, agredidos. Então, advogados católicos, entrem com ação, sim, devem entrar sim. Por quê? Agrediram a nossa fé. Mas dialogar, responder, reagir, nós devemos fazer quando o interlocutor merece ser levado a sério. Nós não podemos descer a um nível tão baixo, porque às vezes o nosso ímpeto religioso, o ímpeto santo, vai fazer a gente ter as mesmas atitudes. Nós não podemos ter as mesmas atitudes de agressão, de violência, de humilhação de ninguém, de jeito nenhum. Nós temos que amar, nós temos que acolher, nós temos que perdoar. Como eu estou dizendo, ao grupo que assume esse tipo de postura, advogados, entrem, promotores públicos, entrem, sim. Vamos dizer que nós estamos sim tristes com esse tipo de atitude? Vamos, estamos, porque feriram os símbolos da nossa fé, mas nós não podemos agir da mesma maneira. A gente só se abaixa na baixeza como Jesus se baixou na baixeza daquela adúltera para libertá-la do adultério. A gente só abaixa para libertar. Fora disso não. Fora disso nós dizemos, estão errados sim. Feriram a nossa fé sim. O juízo vai ser de Deus. Você tem aí Gálatas 6. Quem faz o juízo é Deus. Nós não temos que condenar ninguém. Versículo 6 de Gálatas 6. Aquele que recebe o ensinamento da palavra, torne quem o ensina participante de todos os bens. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que alguém tiver semeado é isso que vai colher. É a palavra de Deus. Quem semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Agora eu digo para você, a ideologia nós temos que combatê-la com todo o ardor do nosso coração. Não as pessoas, mas a ideologia, combatê-la. Porque a ideologia tem sim que ser desbancada. A ideologia da destruição da família. E deixa eu dizer uma coisa para você, de qual cidade você é? Hoje já na Câmara em São Paulo, parabéns para os vereadores de São Paulo, foi negada a ideologia de gênero lá em São Paulo. Porém, isso vai ser julgado em cada Câmara Municipal. Fique atento aos vereadores da sua cidade, pressione. Você não votou lá na sua cidade? Pressione que eles defendam a família. Defendam a família. Isso nós temos que exigir. Por quê? Não conseguiu aprovar no projeto nacional de educação lá na Câmara, porque os deputados e alguns senadores que defendem a família bateram e não conseguiram. Agora eles jogaram para as prefeituras, para que as crianças aprendam aquilo que não é
o correto nas escolas. Então, eles vão agora levar isso para cada Câmara Municipal, para fazer aquela cartilinha lá, sabe? Ensinando um monte de coisa que você ensinaria dentro da sua casa. E o filho é de quem? É do vereador e do prefeito da sua cidade? Não, é seu. É você que tem o direito de educá-lo, amém? Pronto. Então exija dos vereadores lá da sua cidade, exijamos, cachoeirenses, dos vereadores da nossa cidade, que não se aprove aqui na nossa cidade a ideologia de gênero. Em Cruzeiro, em Canas, aonde mais? Piquete, Aparecida, Caçapava e o Brasil inteiro. Nós não podemos ser um povo... Nós somos pacíficos, nós somos o povo do amor, da reconciliação. Mas também, quando nós temos que defender os valores inegociáveis, nós temos que defendê-los, não com armas. Porque a maior arma que nós temos é a oração, mas também a ação, de pressionar aqueles que nós colocamos lá. Amém? Mas quem vai nos conduzir, quem vai abrir os nossos olhos? O ministério do Espírito. Nós só podemos agir assim, com amor. Nós só podemos viver os mandamentos que Jesus deixou, tocados pela ação do Espírito. Como Paulo hoje vai dizer. Nós não podemos agir na carne, meus irmãos. Nós não somos mais servos da carne. Segura na mão de quem está de seu lado. Balança a mão dele. E diga, nós não podemos mais agir na carne. Nós precisamos agir no Espírito. No poder do Espírito, na ação do Espírito, na força do Espírito, inspirados pelo Espírito, porque não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu Espírito, vai dizer o Senhor em Zacarias 4, balança a mão dele, não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo meu Espírito. Segura na mão desse irmão aí, tá geladinho, né? Dá uma esquentadinha na mão dele aí. Balança a mão dele. Nós precisamos usar as redes sociais, não para atacar ninguém, mas para defender a família. Defender a família. Usar as redes sociais para disseminar o bem, o amor, a santidade, a palavra de Deus, e não para entrar em confronto, em brigas desnecessárias. Nós temos que sair da carne e começar a caminhar no Espírito. Pede o Espírito Santo para te conduzir. Se você tem redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, não sei mais o que tem, mas usa para apresentar aquilo que é bom, aquilo que vale a pena. Apresenta. Eu coloquei essa semana lá na minha página no Facebook, que é Padre Roger Luiz, por extenso. Vai lá que você vai ver um videozinho explicando a questão das cidades, que agora os vereadores vão votar sobre a ideologia de gênero. Está lá, entra lá. Eu uso para defender aquilo que são valores inegociáveis. A nossa família. Diga, Espírito Santo, me ajuda. A partir de agora, Espírito Santo, eu quero que Tu me ajudes a viver concretamente a palavra, os mandamentos, as leis. Eu quero viver na minha vida aquilo que Jesus disse, Espírito Santo, no Evangelho de hoje. Eu vim trazer pleno cumprimento da lei e dos profetas. Faz, Espírito Santo, na minha vida acontecer o pleno cumprimento da lei, dos profetas, dos mandamentos, porque sozinho, Espírito Santo, eu não consigo. Por mim mesmo, Espírito Santo, eu não consigo. Eu sou fraco, eu sou limitado. Faz hoje, pelo ministério do Espírito, pelo seu ministério, Espírito Santo, a salvação acontecer na minha vida, e eu também, que eu também seja instrumento de salvação na vida das pessoas. Eu quero, Espírito Santo, eu preciso, Espírito Santo, eu necessito, Espírito Santo.
Dá-me visão, Espírito Santo. Mas abençoa também, Espírito Santo, a vida desse irmão que eu seguro na mão dele. Batizai com fogo, com poder, traz unção, traz avivamento, visão espiritual. Vem agora, age agora, move-te agora na vida desse irmão, para levá-lo a experimentar, a partir dessa noite, a tua condução, ó Espírito Santo, nas palavras, no olhar, nas atitudes, para que verdadeiramente aquilo que Paulo diz hoje, no final da primeira leitura, aconteça na vida desse irmão. Pois se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Dá uma olhadinha agora para esse irmão que está aí do seu lado, dá um sorriso para ele e diga para ele: você, ao sair daqui, consciente do ministério do Espírito na sua vida, e a partir de agora, na sua casa, conduzido no ministério do Espírito, você orar, você ler a palavra, você viver os sacramentos, viver na comunidade, servir, ajudar os necessitados, conduzido pelo Espírito, você possa ser lá no mundo a glória de Deus. Você seja lá no mundo o reflexo de Deus. Na antiga aliança, Moisés descia da montanha e precisava tapar o rosto com um pano, para que os homens, as mulheres daquele tempo não ficassem tão assustados. Mas os homens e as mulheres, diga para esse irmão, os homens e as mulheres do nosso tempo precisam ver a glória de Deus refletida na sua vida. Amém. Diga para ele: glória a Deus. Pode aplaudir o Espírito Santo que trabalha em nós. Canta essa canção ao Espírito, abrindo seu coração para tudo aquilo que Ele quer realizar daqui para frente em nós. Espírito Santo repousa. Ergue os seus dois braços e peça isso: Espírito Santo repousa. 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 Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre todos nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Mais uma vez, Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Canta bem forte: Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Só os que querem, clamem: Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Traz unção, Espírito Santo. Traz unção. Traz unção a nós. Traz unção a nós. Espírito Santo. Espírito Santo. Repousa. Repousa. Vem curar Nossos corações. nossos corações.
Mais uma vez, traz unção a nós. Unção profética, de uma vida coerente, Espírito Santo, de uma vida santa, de uma vida decidida pela santidade, pela verdade. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. Faz um instante de silêncio, feche os seus olhos. O Espírito Santo que move os nossos corações. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conseguimos enxergar no mundo espiritual. O diabo se levanta, ele tenta nos provocar para que nós contradigamos a palavra, para que nós partamos para a violência, para ataques. Mas com a visão espiritual e profética, o único ataque que nós temos que fazer é contra o diabo, contra aquele que se levanta contra a religião, contra a fé. E esse nós atacamos no poder do Espírito, o nosso defensor. E o contra-ataque que nós precisamos fazer é ir até aqueles que nos afrontam e dizer para eles que Deus os ama, que Deus tem um céu, Deus tem uma proposta de santidade, de conversão, de castidade, de vivência de santidade para cada um deles. O ministério do Espírito nos leva ao perdão, à reconciliação. O ministério do Espírito, a força do Espírito, agindo em nós, nos leva a uma atitude espiritual e não carnal. A defesa, nós fazemos no Espírito, repudiamos, mas no Espírito nós somos convidados a amar, perdoar e conquistar as almas que estão perdidas. Diga aí ao Espírito Santo: me dê paixão pelas almas perdidas, Espírito Santo. Coloca no meu coração paixão pelas almas perdidas, compaixão por aqueles que estão longe, distantes. Me dê compaixão, me dê amor, me dê desejo de evangelizar aqueles e aquelas que se opõem, seja na sua vida, na sua prática, como na sua exposição. Me dê desejo de salvar, me dê desejo de salvar, de amar, de dar a vida por essas pessoas. Mas também me leva, Espírito Santo, a defender com a minha própria vida a família, os valores inegociáveis, a vida, a educação dos filhos. Eu te peço isso nessa hora, Espírito Santo de Deus. Amém. Diga bem forte: amém. 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 Eu queria que você aplaudisse esse Espírito Santo que vem e age no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!